Graça e paz, meus queridos irmãos. É um privilégio imenso estar aqui nesta manhã para estar compartilhando um pouco da palavra de Deus, né? Nós estamos já em 1º de novembro de um ano atípico, né? E Deus tem nos orientado, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos protegido e Deus tem colocado estudos que vêm exatamente de encontro a tudo que estamos vivenciando neste momento, né? Um ano que a gente praticamente nem está vendo passar em termos do tempo, né? Porém, o mover de Deus em nossas vidas tem sido sobrenatural e tem nos chamado a estudar mais a sua palavra e está levando a sério o compromisso e a nossa missão enquanto igreja de estarmos honrando o nome do Senhor. Nós vamos estar orando, né? E vamos estar entrando no nosso estudo de hoje. Pai querido, nós te agradecemos pelo dia que tu nos deste, obrigada pela noite, obrigada, Senhor, porque tu tens nos escolhido para sermos teus servos e obrigado, Pai, por estarmos nos orientando a cada dia. Abra os nossos corações e as nossas mentes para estarmos atentos ao que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Sei com a nossa igreja, Senhor, que o Senhor possa estar nos orientando, nos abençoando e dando cada dia mais visão espiritual para estarmos, Senhor Deus, sendo abençoado por Ti e que possamos estar abençoando famílias e pessoas, Senhor, e que o individual venha se tornar o coletivo para que possamos estar no meio do Teu povo fazendo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos vindo de uma série de estudos, né? Estamos estudando homens de Deus que tem nos ensinado muito dentro da Bíblia. Primeiro a gente estudou Abraão, depois a gente estudou José, depois Moisés, Josué, e hoje chegamos a um personagem altamente valoroso e um personagem que qualquer criança que você perguntar quem é Davi, a primeira coisa que vai responder, não vai responder assim, é o salmista. Mas ele logo vai responder o quê? É o homem que matou Golias, que venceu o gigante. E realmente, né? Quando a gente fala em Davi, a gente logo, né, remete para. A gente sabia que ele era um pastor de ovelhas, a gente sabe que ele foi um rei, mas uma das coisas que mais vem à nossa mente é que ele venceu o gigante, né? E a nossa lição de hoje fala o seguinte: quando a adversidade é gigante. Quando a adversidade é tão grande que nos olhos humanos, o que a gente pensa? Essa eu não vou conseguir vencer. Mas aos olhos divinos, né, nós vencemos porque nós cremos em um Deus que tudo pode. E o nosso texto, né, hoje é 1 Samuel 17, versículo 45. Porém, nós vamos estar lendo alguns versículos no decorrer, né? A gente vai estar voltando para poder estar entendendo o que a palavra de Deus nos fala, né? O versículo-chave é 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, né? E quando ele chega ali, ele fala: eu venho em nome de Deus. Já é um diferencial que Davi usa ali para que aquele gigante seja derrubado. E começando aqui, né, a educadora Eliane Sarto,
ela diz o seguinte: a vida é um enfrentamento diário. As adversidades, porém, parecem ser gigantes sem solução. Aí no finalzinho do parágrafo está escrito o seguinte: insistindo em nos desafiar a uma espécie de duelo existencial. Às vezes nós temos um gigante dentro da gente, um duelo entre eu e eu. E aí? Coisas em que nos traz, coisas que nos faz sofrer, coisas que a gente luta diariamente e parece que somos formiguinhas diante dele. Porque a todo momento, aquele problema parece que ele vai crescendo como uma bola de neve e nos deixa apreensivo e nos deixa sem saber como solucionar. Mas como Davi, né, que a gente aqui bem ouviu, Davi disse ao gigante: tu vens com espada, tu vens com lança, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. E é o que nós temos que fazer. Nós precisamos estar convicto que só o Senhor é Deus. No finalzinho aqui deste contexto, nós temos o seguinte: Davi, um dos personagens mais notáveis do Antigo Testamento. O grande diferencial deste jovem foi de não ter se acovardado, não ter se concentrado no tamanho do gigante, mas sim confiado sua vida ao poder do Senhor dos Exércitos. Olha o diferencial dele. Ele viu um homem enorme, não é isso? Porém, o Deus que ele servia era muito maior do que o gigante. E hoje, o que nós estamos fazendo? Com a atitude que estamos tomando? Nós estamos indo em nome de Deus ou estamos achando que por nós mesmos podemos enfrentar gigantes? Uma redundância, gigantes gigantescos que se levanta diante de nós para tirar a nossa paz, para tentar tirar a nossa confiança em Deus. O que nós estamos fazendo, né? Então aqui no tópico 1 diz o seguinte: o grande desafio. Hoje desafio as tropas de Israel. 1 Samuel 17, 10. Vamos ver o que está escrito lá em 1 Samuel 17, 10. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Olha, o que ele está? Ele está desafiando a tropa de Israel. Porém, quando ele desafia as tropas de Israel, ele está diretamente desafiando a quem? A Deus. E ele pede que mande uma pessoa que venha toda paramentada como aquele gigante estava. Né? A gente imaginando pelas fotografias, pelos filmes que a gente vê, como que uma pessoa vinha à luta, né? Com aqueles escudos, com aquelas armaduras muito grandes, em que eles achavam que a força deles estava exatamente ali. Porém, vem Davi, né? Que não tinha nada a ver com aquilo ali. Aí, o que a gente, muitas das vezes, quando eu falei lá do duelo que a gente faz entre nós mesmos, né? Nós nos sentimos o quê? Fragilizados. E continuamos duelando e martelando e mais, de todos os dias, aquilo ali. E qualquer diversidade se curva diante de Deus. Isso a gente pode ter certeza. Porque Deus é maior do que tudo. Então, todas as diversidades que vêm ao nosso encontro, se nós clamamos o nome de Jesus, ela vai se curvar diante dele, né? E a gente vai
vencer, passar o rio, passar o Mar Vermelho de pés enxutos. Isso não quer dizer que a gente não tenha problema, tá? Porque o problema veio para quem? Para o ser humano. Nós temos problemas, sim, mas nós temos um jeito totalmente diferente de resolver esse problema. Vamos supor o seguinte, eu tenho 1,52 m, né? Você imagine os gigantes com mais de 3 metros de altura. Hoje a gente vê aí as pessoas, né, o ser humano maior que tem 2,20 metros. Você imagine eu com 1,52 m de frente para um gigante de 3 metros. Parece o quê? Uma formiguinha perto de um elefante, não é isso? Então, qual seria a reação? Qual seria a minha reação se isso acontecesse? Com certeza, ficaria atemorizada, ficaria com medo. Mas aqui para frente nós vamos estar vendo. Ele nos provoca, apontam as nossas fragilidades e assim tentam nos tornar cada vez mais vulneráveis. O gigante Golias tentava a cada zombaria bloquear a percepção que os israelitas tinham de Deus. Isso é o que o inimigo faz com a gente. Muitas das vezes você comete um erro e você começa a ser o quê? O inimigo começa a falar com você, falar. Você começa a ficar naquele desespero, e aquele gigante vai crescendo, e aquele gigante você pensa, não vou conseguir vencer essa luta. E Deus vem e te mostra que tudo posso naquele que nos fortalece, né? E o que isso acontece? Rouba a nossa fé, rouba a nossa paz e dá a sensação de que estamos sozinhos. Mas nós estamos sozinhos? Não, nós temos um Deus que está a todo momento do nosso lado, está a todo momento nos dando sustentação. E nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Não é isso? Aí, no último parágrafo aí, né, nós temos, Davi reconheceu que aquele filisteu afrontava o Deus vivo, que aquela batalha era espiritual. Por isso declarou, você vem contra mim com espada, lanças e dardos, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, de quem você zomba e o que amaldiçoa. O grande segredo para enfrentar o gigante, portanto, é manter o foco em Deus, em meio a muitas outras vozes. Quantas vezes nós estamos com um problema sério e alguém ou alguma coisa é usado para tirar o nosso foco, para tirar a nossa confiança no Deus Altíssimo e deixar-nos fragilizados, achando que o problema é maior do que o Deus que você serve. E nós precisamos estar atento a isso, muito atento a isso. Nessa lição nós podemos aprender 3 coisas aqui muito importantes, né? Davi não se considerou autossuficiente. Ele foi dependente de Deus. Nós não podemos nos considerar autossuficientes. Eu sou, eu posso. Eu não sou nada. Eu não posso nada. Sabe quem é? Deus. Deus é tudo, acima de tudo e acima de todos. É Ele que nos dá a capacidade e nos capacita para vencer os gigantes da vida. Encorajou o povo, mostrando que o Senhor lutaria por eles. Davi falou para o povo, quem vai lutar é o Senhor e não eu. Derrotou Golias, não aceitando palavras de derrota, mas provando que havia Deus em Israel. Vocês imaginam?
enquanto o gigante, o Golias, vinha cheio de armadura, o que Davi levou? Davi levou pedrinha. Sabe aquele estilingue que a gente pega, né? Que as crianças gostam muito de ficar caçando com estilingue? Tipo aquilo ali. Só que naquela época, né? Chamava de funda, né? Ele fez assim, ó. Foi a força de Davi que derrotou Golias. Foi a força de Davi que derrubou aquele gigante naquele momento? Não. Davi era um jovem frágil, pastor de ovelhas, né? Que a sua família mesmo, quando ele foi, quando foram lá, que Deus mandou para escolher o rei, a sua família mesmo o descartou, seu pai o descartou, né? De tão frágil que ele era, pequeno, franzino, mas ele era coberto pelo Espírito Santo e coberto pela mão de Deus. E isso nós precisamos tirar como exemplo e como lição para as nossas vidas, que nós não vencemos nada sozinhos, nós vencemos pela força do nosso Deus. No tópico 2 aí, concentre-se em Deus. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Isso está escrito em 1 Samuel 17, 16. Não é isso? Vamos lá, na nossa Bíblia. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Você já pensou? Ele fazia igual doses de remédio. Eu estou aqui, eu vou derrotar vocês, eu vou derrotar o povo de Israel. De manhã. De tarde ele voltava e falava a mesma coisa. Eu estou aqui e eu vou derrotar o povo de Israel. Né? Aí, olha o que está escrito aqui que a comentarista colocou. Todos nós temos muitos gigantes. E vez ou outra, um toma posição de destaque. Dia e noite estão ali, nos perseguindo com problemas internos e externos. Tudo que vivemos no nosso dia a dia afeta diretamente o nosso físico, a nossa saúde mental e nos confronta espiritualmente. O sofrimento pode atingir essas 3 áreas e muitas vezes não conseguimos ter o discernimento certo para combatê-lo. Quantas vezes nós estamos sendo confrontados dia e noite, martelando na nossa mente sobre algo. Dia e noite vem aquela voz e você não está sabendo lidar com esta situação. Estamos nos sentindo ninguém diante dos problemas, né? Precisamos ter cuidado com as afrontas que recebemos e o que todo o povo de Deus enfrenta. Olha, neste momento, quantas afrontas estamos recebendo? São muitos pastores que estão caindo, são muitos líderes que estão caindo, e o povo de Deus inteiro está sofrendo afronta. O gigante tem se levantado. E nós, como povo de Deus, temos que estar atentos para que não sejamos abalados com tais coisas, né? Precisamos estar nos desviando desse mal, mas precisamos estar em foco de Deus. Nós não podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, porque Deus está à frente. Nós precisamos estar focado no que a palavra nos diz e focado no que Deus tem para todos nós. Não estamos isentos de problemas, como já disse lá no início, mas sabemos como, porque Deus nos capacita e nos dá a tranquilidade e a certeza que servimos a um Deus que tudo pode,
que nós possamos depositar. E precisamos que a nossa confiança esteja em Deus. Depois de toda que Davi venceu o Golias, ele passou por N situações, muitas situações de tristeza, de culpa, de raiva, né? Tudo que tentava paralisá-lo, mas não conseguiu paralisá-lo. Porque o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele está aqui para nos ajudar. Uma outra coisa, nossa mente ela trabalha dia e noite sem parar. E precisamos mantê-la ocupada para evitar que tais coisas afete o nosso organismo, afete a nossa mente, o nosso lado espiritual também. Porque nós precisamos estar orando, nos alimentando da palavra. E muitas das vezes o gigante é tão grande que nos sentimos fracos e não conseguimos ler a Bíblia, não conseguimos orar, não conseguimos praticar, né? Não estamos conseguindo honrar a Deus sobre todas as coisas. No tópico 3 aí, o triunfo da fé. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus? Está escrito em 1 João 5, 4 e 5. Aí, no segundo parágrafo aí tem: conhecer a Deus é mais importante para enfrentar as adversidades do dia a dia, pois é necessário para enfrentá-las em condições de vencer, usar as armaduras espirituais. Isso está escrito em 2 Coríntios 10, 3 a 5. Em Efésios 6, 10 a 17, encontramos as armas que precisamos para nos revestir, pois a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, isto é, não é contra seres humanos ou forças materiais. Ela é espiritual. Quando nos concentramos no gigante, tropeçamos e caímos. Então nós precisamos nos concentrar em quem? Nos concentrar em Deus. Porque o gigante não é maior do que Deus, né? Nós temos uma frase que não é bíblico, tá, gente? É uma frase muito popular que diz o seguinte: não diga a Deus o tamanho do seu problema, diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Ela não é bíblica, mas ela é uma verdade muito grande. Porque nós não temos que ficar contando para Deus o tamanho, mas temos que contar para o problema o tamanho do nosso Deus. Porque Deus, Ele é maior do que tudo e Ele está aqui para nos dirigir e nos livrar. O nosso desafio hoje é manter o foco no autor da nossa fé, Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz que a fé vem pela ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa, qualquer voz do além que venha, não. É ouvir o que diz a palavra de Deus. É ouvir o que está contido aqui. Leitura diária, leitura e prática da palavra. O gigante tenta nos paralisar, nos leva à desistência e ao cansaço físico, mental e espiritual. Mas o Senhor nos encoraja a enfrentá-lo e a vencê-lo por meio da nossa fé. Assim como Davi, não deixe o medo vencer você, nem mesmo pensamentos autodestrutivos. Nós temos pelo menos um Golias, quando não são vários que assombram nossas vidas. Porém, não esqueça que o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele nos dará a vitória. Que promessa! Deus dos Exércitos está conosco e Ele nos dará a vitória. Vamos confiar, vamos estar atento às promessas que tem na palavra de Deus, as promessas que Deus tem deixado para nós registrado. Vamos crer que só Ele é capaz de fazer com que possamos vencer o gigante e vencer os inimigos, o inimigo das nossas almas. Aqui no Pensar e Agir,
tem um pedacinho muito interessante que eu vou estar lendo, tá? Aqui no 1. Temos enfrentado gigantes nunca vistos por nós, como, por exemplo, esta pandemia. A gente já atravessou essa pandemia? Não. Mas quem é que está nos encorajando a atravessar? Nós estamos passando por momentos terríveis. Porém, lembra lá atrás que eu falei que tudo tem um propósito? E é verdade. Vocês já perceberam quantas pessoas estão sendo salvas? Quantas pessoas estão sendo alcançadas pela palavra de Deus através dos cultos online, das escolas bíblicas online? Vocês já perceberam isso? Tudo nesta vida tem um propósito. E nós não estamos aqui para questionar os propósitos de Deus. Deus não é questionável. Deus, ele tem que ser honrado e não questionado. Assim como Davi, é preciso fazer a escolha de enfrentar ou fugir. Você está disposto a enfrentar o gigante ou você está disposto a entrar no seu casulo, fazer como a avestruz faz, né? Botar a cabeça dentro da terra? Ou você está disposto a enfrentar pelo nome do nosso Deus, né? Parecem enormes quando prestamos mais atenção nele. Quando você fica dando muita atenção pelo problema e você dá menos atenção para Deus, para quem está do teu lado, te orientando, te dando força, te capacitando, o problema vai começar, a diminuir. Quando Deus é honrado, quando Deus é colocado no pedestal e não o problema. Cuide da sua saúde física, mental e, antes de tudo, da espiritual. Nós temos aprendido muito que nós precisamos estar atentos à nossa saúde. Por quê? Como que possamos honrar ao nosso Deus, estar na presença dele, fazer a vontade de Deus, trabalhar na obra dele, se não temos uma boa saúde física? Saúde espiritual também, saúde mental. Nós precisamos estar atento à nossa saúde. No 4 diz o seguinte: você não é pequeno nem insignificante. Segundo Deus, você é o escolhido dele para vencer todo e qualquer desafio. É só depender dele. Vamos estar na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo, clamando, honrando, e estamos orando. E vamos estar orando cada dia mais. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus possa nos capacitando para estarmos enfrentando o gigante do jeito que Deus tem nos orientado e que a palavra dele nos diz todos os dias. Amém? Deus abençoe cada um.